careca. Opa. Olá, meninas! Olha, então vamos lá terminar aqui o nosso Ferdinando e a Natalina. Eu fiquei de vos dar hoje a aulinha do calção, jardineira, e do chapéu. Porque aqui no caso o Ferdinando tem um chapéu vermelho e a Natalina não tem chapéu, que leva o lacinho na orelha. Só que como eu já tenho um para o Ferdinando, eu vou acabar por fazer um extra para a Natalina, só porque não faz sentido o meu Ferdinando ficar com dois, está bem? Então, temos aqui o nosso menino e o que nós vamos fazer é este chapéuzão que ele tem e então uma roupinha e ele assim fica com dois looks para usar. Então vamos lá, começamos pelo chapéu, que é assim super simples. Vocês têm o molde, isto é metade do molde, portanto tem que cortar a peça inteira. Vai ficar mais ou menos isto e vamos dobrar ao meio, vamos ficar com a nossa pecinha aqui do lado do direito. Aqui basicamente no chapéu isto é muito fácil. Nós vamos fazer uma costura que vai daqui até aqui abaixo e depois fazemos aqui uma bainhazinha dupla em baixo. Então vamos lá, vocês vão ver que é facinho. Portanto, eu já dei aula a fazer a ursa natalina, mas o urso Ferdinando e a ursa natalina, eles são feitos da mesma forma, está bem? Pronto, está costuradinha, agora vou fazer aqui a minha bainha. Eu ali no feltro, eu até nem costurei o pelinho, fiz mesmo com cola quente, por isso depois vocês podem decidir como é que querem fazer, está bem? Ele vai, assim, uma tirinha de pelito. Pronto, aqui está feito, vamos já virar aqui a parte principal do chapéu, portanto o chapéu em si. Pronto, virei, ok. Agora o que é que a gente vai fazer? Vamos aplicar aqui este cirinho fofinho. Então eu vou medir aqui quanto é que eu preciso, porque ele vai a mais. Olha, isto até me sobra imenso. Deixa-me lá ver aqui. Cadê a minha tesoura? Está aqui. Podes-me trazer um bocado de elástico, se faz favor. Elástico. Branco. Já estou a ver que me faltou o elástico. A minha tesoura também não estava aqui ao pé de mim. Estava aí quando eu estive a cortar kits. Então vamos lá. Cortamos aqui certinho a medida. Portanto, esta largura vezes 2. Obrigada. Assim. Pronto, há de vos sobrar aqui um bocadinho, que também depois vai ser para fazer um pomponzinho. E vamos ficar assim com esta tirinha. Esta tirinha agora eu vou costurá-la assim ao meio, tá bem? Depois a gente vira. Só porque é mais fácil costurar aqui deste lado. Virar. Agora é que dá jeito vira bonecas, não é? Dá mesmo jeito agora. Empurramos aqui o resto. Estes já vão ser mesmo os últimos pormenores dos nossos ursinhos, que é aqui a tirinha para o chapéu e a roupinha do Ferdinando, e depois fica pronto. Ficam prontinhos e depois podem fazer várias variações destes ursinhos, está bem? Não tem que ser só para o Natal. Podem fazer para oferecer, para bebê também. Mas para bebê não ponham botões. Não aconselho pôr em botões. E a parte dos olhos, aqui neste caso são duas miçanguinhas pretas, para bebê aconselho que coloquem aqueles olhos com as travas por dentro, está bem? Muita atenção às coisas pequenas, porque eles têm tendência a pôr essas coisinhas pequenas na boca e pode ser perigoso. Portanto, se fizerem para bebê, já sabem que têm que ter muito cuidado com isso. Pronto, o que é que a gente agora vai fazer? Vamos cozer esta tirinha peluda aqui embaixo no nosso chapéu, para lhe darmos este acabamento, e vamos costurar isto aqui à volta e fica pronto o chapéu. Quer dizer, não fica pronto, depois falta aqui um pompozinho, mas esta parte de baixo fica pronta. Então, vou começar aqui por trás, nesta zona aqui da costura, porque assim os acabamentos ficam para trás, e vou basicamente só dar aqui um pontinho para prender isto tudo aqui à volta. Quem quiser já sabe, pode fazer com a cola quente, que não se vai notar, está bem? Não se preocupem que não se vai notar. E acaba por vos poupar aqui algum trabalho e também fica bem fixo. A
Até porque vai haver, se calhar, depois algumas máquinas domésticas que depois, se calhar, zangam-se aqui um bocadinho a costurar isto. Aqui pelo lado do pelo, portanto, porque pelo outro lado elas costuram todas muito bem, mas às vezes aqui, quando chega à zona do pelo, não querem costurar o peludinho. Pronto. Fiz aqui. A menina está a querer aqui. Vamos lá, fazer-lhe aqui. A minha deve estar a precisar de trocar água. Está zangada com a dona. Vamos colocar aqui. Oh meninas, olha aí o barulho, desculpa lá. Vamos colocar novamente aqui a agulha na agulha, a linha na agulha e acabar de costurar então ali o bolsinho. Assim. Feito isto, vamos fazer agora o pomponzinho. Estou só aqui a cortar algumas linhas que tenham sobrado. Aqui está. Fica assim, ok? Agora vamos fazer aqui um pomponzinho para colocar na parte de trás do chapéuzinho. Não sei o que é que se passa aqui com esta rapariga que está-me só a tirar a linha, mas eu não tenho nada a trocar. Caso seguir vou costurar uma mochila, portanto vou mesmo precisar de lhe trocar a agulha, porque senão ela vai estar sempre a tirar a linha. Está feita tola. A máquina de vez em quando também tem assim uns arroques. Está feito. Agora aqui vai-me sobrar assim uma tira de tecido. Eu vou cortar um quadradinho, podem cortar mais ou menos pela largura, portanto ele há de ter aí 5 cm, cortem 5 por 5. E vamos arredondar aqui um bocadinho o nosso quadrado, portanto fazemos aqui umas curvinhas nas pontas. Pronto, assim. Estas sobrinhas não deitem fora, que vamos colocar aqui dentro. Pronto, assim mais ou menos um círculozinho. E agora vamos trabalhar aqui com a agulha e vamos fazer aqui o pomponzinho à mão. Temos aqui uma agulhinha. Está aqui. E temos aqui linha. Um bocadinho de linha. Vamos fazer aqui um pequeno pompom. Assim. Assim. Ora, pronto, vamos lá. Fazemos aqui uma costura quase como se fosse um alinhavo, tudo à volta. Não precisam de ter assim muito cuidado nesta costura para já, porque é mesmo depois para repuxar, como se fosse um alinhavo. Assim. Assim. Aqui. E assim. Agora, quando chegamos aqui ao fundo, vocês vão ver que ele vai começar também a curvar. Parece que ele está a fazer aqui o rabiosco do coelhinho. Pomos aqui estas sobrinhas dentro, para fazer quase como se fosse tipo um enchimentozinho. Colocamos aqui dentro e puxamos tudo. E olhem lá, ficou um pomponzinho, estão a ver? Vamos lhe dar aqui mais uns pontinhos, lá está. Agora aqui podem passar novamente ali com a cola quente, na zona de dentro, para prender bem. E vamos costurar ou colar este pomponzinho ali à parte de cima do nosso barrete. Pronto. Ficou assim uma coisa super fofinha, olhem lá. Um pomponzinho todo fofinho. A gente costura agora aqui em cima. No vosso caso vai ser vermelho, não vai ser cor-de-rosa, porque isto é uma peça do Ferdinando. Só que lá está, acabei por fazer mesmo porque... Pronto, assim. Assim, fazemos aqui os pontinhos. Para ele ficar bem preso. Assim.
Mais uma vez, se tiverem a colinha quente, pimba aqui uma gotinha de cola quente, fica espetacular. Pronto. E rematamos esta linha. Pronto, e agora vou-vos mostrar como é que ele fica na natalina, para vocês terem uma ideia de como é que vai ficar no vosso ursinho. Pronto, este bocadinho sobra, vocês depois guardam para fazerem outro. A nossa natalina está aqui, a gente vai sentá-la e vamos lhe pôr aqui o barretezito. Agora, este barrete, ele é para ficar apoiado apenas de um lado, estou a ver, de um lado da orelha. Então o que é que vocês podem fazer? Se vocês quiserem que ele fique fixo, dão aqui uns pontinhos, está bem? No meu caso, eu não quero que ele fique fixo, até porque este barrete não faz parte do nosso projeto da ursinha, está bem? Mas fica aqui, fica a decorar na mesma, fica do outro lado do lacinho, olha. Ela, aquela coitadinha, até fica com os olhos tapados. Pronto, fica assim para ela não ter frio nas orelhas. Agora, vamos fazer a roupinha do Ferdinando. Se vocês quiserem também podem pôr mais ao meio, está bem? Ele é suposto ser costurado. Assim. Agora o Ferdinando tem aqui uma roupinha. O que é que ele usa aqui como roupinha? Ele usa, vou pôr aqui o barrete para lá, ele usa uns calções jardineiro e um lacinho. O lacinho vai a fitinha, vocês só o que têm que pôr é pôr aqui à volta e depois fazer o lacito, não é? Portanto não tem assim nada de especial. Põe a fitinha aqui à volta e fazem o lacinho. Agora os calções têm um molde, este aqui já podemos reservar, já não precisamos. Tem um moldezinho e aqui no molde vocês vão ter aqui a indicação que isto é metade do molde. Então, o que é que temos que fazer? Temos que cortar 2 vezes este molde, mas tendo atenção que isto é metade do molde. Como é que vai ficar os nossos cortes? Vamos ter 2 peças assim, desta forma. Agora, vou baixar aqui um pouquinho, só para vocês verem melhor como é que se faz. Vamos colocar direito com direito do tecido, desta forma, e vamos costurar apenas esta lateral e esta lateral. Vamos costurar só aqui até ao biquinho, o resto não vamos costurar. Isto é como se estivéssemos a fazer uns calções. Estamos deste lado e agora deste lado. Ficar desta forma. Agora vamos fazer uma bainha na parte de cima para depois passarmos elástico. Mas não vamos colocar o elástico já, o elástico colocamos no fim. Fazem essa bainha, deixam uma aberturazinha, tá bem? Não fechem a bainha, tem que deixar uma aberturazinha para passarem com o elástico depois. Chega aqui e deixa mais ou menos uma abertura assim do dedito para passar o elástico. Agora, o nosso calção é assim, nós vamos pôr esta ponta aqui, este canto com este canto e vamos fazer coincidir o gancho dos calções. Então abrimos este com este aqui e vamos alfinetar aqui no meio. Portanto, nesta textura do meio alfinetamos. E já começam a ver aqui que já está com o formatinho dos calções. Já está. Agora vamos agarrar numa tesourinha e aqui onde temos uma costurazinha que faz um V, vamos dar um piquinho, está bem? Para este tecidinho não ficar muito enrolado. E fica assim.
Bem, que ele abre aqui assim já um bocadinho, o tecido já cede mais facilmente. Agora temos que fazer bainha na pernoca dos calções, portanto, deste lado e deste lado. Aqui na pernoquinha dos calções. Fazem uma bainha e deixam uma pequena abertura para depois passar o elástico. Até podem deixar a abertura aqui do lado, para depois não se botar tanto. Uma pequena abertura. Esta roupa aqui, eu não estou a fazer bainhas duplas e não estou a esfoliar, ou seja, não estou a passar com um ponto zigue-zague, porque não é suposto ela sair. Se vocês depois quiserem fazer um urso em que a criança pode tirar e colocar a roupa, convém passar o pontozinho zigue-zague, só para garantir que ele não vai abrir. Nem precisam estar a fazer costuras duplas, nada disso. Façam apenas um pontinho zigue-zague, que ele vai funcionar quase como se fosse um ponto overlock. Está bem? Portanto, estes pontos que nós temos assim nas nossas camisolas por dentro, observem que vocês têm esse pontinho nas vossas roupinhas por dentro, que vai fazer o acabamento, não vai deixar de espiar. Vou continuar aqui, assim desta forma. Está mesmo quase os nossos calçõezinhos. Aqui em cima já tem a parte de como fazer o corpo e a roupa da Natalina e ficamos aqui com os nossos ursinhos, o nosso casalinho de ursinhos terminado. Agora o meu até vai ter duas roupinhas, a cagando a pinta. O rapaz agora pode trocar de roupa. Fazer aqui uma bainhazinha na outra pernoca. Vou pôr o elástico no fim, porque a seguir vou pôr as alcinhas dos suspensórios. E ponho um elástico no fim. Aqui vai. Vamos nós. Assim. E deixamos também a abertura para o elástico. Pronto. Vai ficar desta forma. Agora, eu ainda não vou colocar o elástico, vou virar para o lado direito para colocar as alcinhas do suspensório. Porque se eu colocar depois de posicionar o elástico vai ser um problema, então nós colocamos antes. Olha lá o nosso calçãozinho tão bonitinho. Isto lá está, é mais ou menos como aquela aula dos calções que eu dei aqui há uns tempos, em que nós tirávamos o molde dos nossos calções ou dos calções dos nossos filhos e depois copiávamos esse molde. Então, tenho aqui as tirinhas, estas tirinhas eu vou-vos dar a medida porque não tem indicação lá no molde. Elas são de 4 cm por 30, está bem? Preciso de duas, vou dobrar ao meio e vou costurar de cima a baixo, como a gente costura um trem de espetas, está bem? Da mesma forma. E vou fazer isto nas duas tiras. Assim. Virar estas tirinhas, viramos as, olha um cursor, vamos virar as nossas tiras e vamos posicioná-las já no sítio certo para serem as alcinhas ali do nosso macacãozinho, da nossa jardineira, no caso do Ferdinando é uma jardineira, da nossa jardineira, assim. Viramos com calma, porque ele fica fininho, não é? Eu, no caso, estou a utilizar um alfinete para virar. Se quiserem, podem passar a ferro. Eu acho que assim com a mão já dá para esticar. E temos aqui uma das alcinhas da nossa jardineira pronta. Agora, ficava melhor se nós passássemos o ferro. Eu não trouxe o ferro aqui para perto de mim, mas se vocês puderem, se tiverem o ferro, toda a gente tem ferro, acho eu, mas se tiverem, passem. E atenção, que a zona aqui da costura, estão a ver aqui onde a gente costurou, a união dos tecidos, ponham para o lado, para não se ver. E vamos fazer a mesma coisa à outra peça, vamos virar.
Vamos agora tirar esta e vamos posicionar na parte de trás do calção. A parte de trás, eu já vos vou mostrar como é que vocês sabem qual é a parte de trás do calção. Pronto, colocamos isto aqui, o alfinete já não precisamos, vamos colocar aqui. Então, os nossos calçõezinhos, vocês vão verificar que ao vocês dobrarem o vosso calçãozinho, vai haver um lado em que eles têm aqui o gancho mais comprido, outro lado onde eles têm o gancho mais curto. A parte do gancho mais comprido é sempre a parte do rabiosco, que é para caber aqui o rabiosco. No caso do nosso urso, na verdade não faz diferença, está bem? Mas ficam já a saber por se um dia quiserem copiar ou fazer outros calçõezinhos em que faça diferença. Agora, aqui na parte de trás temos a costura do meio. Vamos agarrar numa régua e vamos fazer uma marcação a partir do meio, ok? Vocês podem ver aqui, temos o meio e a partir do meio temos que fazer marcações para posicionarmos as alças. Então, aqui, a partir do meio, nós vamos posicionar, vamos fazer uma marcação, desculpem, nos 5 cm. E nessa marcação de 5 cm é onde nós vamos costurar a nossa alça. Eu vou-vos já mostrar mais perto. Então, eu tenho aqui o meio do calção, daqui para aqui fiz uma marcação nos 5 cm e aqui a mesma coisa. E agora vou costurar aqui a alcinha da jardineira. Como é que eu faço? Eu coloco por dentro, aqui nos 5 cm, eu venho aqui, eu sei que tenho que posicionar aqui a alcinha da minha jardineira, eu vou aqui por dentro e vou fixar aqui à parte de trás do calção. Aqui. Podem alfinetar para saberem onde é que é para colocar, está bem? E podem passar 2 ou 3 vezes portanto, em cima da alcinha. Esta agora vai ficar solta, nós só vamos depois terminar quando vestirmos o urso e pusermos para a frente, é que vamos ver onde é que vai ser preciso costurar à frente, porque alguns ursinhos é natural que fiquem um bocadinho mais gordinhos ou um bocadinho mais magrinhos. Depende da forma como vocês encherem. Por isso isto aqui nós vamos fazer depois dele estar vestido e depois de percebermos exatamente a medida que ele vai ter desde do rabiosco até ao sítio onde o calção vai assentar à frente, vai ser na barrigota dele. A máquina de costura hoje está especialmente chata. Vamos lá, filhinha. Também é a última costura. A seguir, eu limpo toda, troco-te a agulha e fazemos aqui uma pequena manutenção. Está bem, querida? Não precisas estar zangada com a dona. Eu falo com a máquina de costura porque assim pode ser que ela esteja mais satisfeita da vida e pronto, isso pode um bocadinho melhor. Ou pelo menos essa é a minha esperança. Agora até fui eu que coloquei. Porque às vezes elas têm razão, aliás, na maior parte das vezes elas têm razão e de certeza que será isso, será alguma sujidade, porque costurar estes carneirinhos também deita muito pelinho. E nós depois convém darmos ali, passarmos com um pincelinho ou com o secador no frio, porque aquele vento sopra ali dentro da máquina. Então, feito isto, posso desligar a minha máquina, não vou utilizar mais. Vou colocar elástico, eu tenho que colocar elástico na parte da cintura e em cada pernoca. Então vamos lá, medidas de elástico para aqui. Vamos utilizar para cada pernoca 20 cm de elástico. 20 e mais 20. E agora para a parte de cima do calção, vamos utilizar 35 cm. Deixa, não preciso. Utilizando o passo-fita, vou introduzir o elástico na parte de baixo e depois dou um nozinho para ele segurar. Depois esse nozinho até podem pôr aqui para dentro da bainha, dê um nozinho e depois cortam as pontinhas, está bem? Que é para não se sentir muito aqui dentro da bainha. Assim. E aqui.
Assim, mais um bocadinho e já cheguei aqui à ponta. Depois, se vocês acharem que precisam de apertar um bocadinho mais, vêm aqui e apertam, lá está, porque faz muita diferença a quantidade de enchimento e a forma como vocês distribuem o enchimento. Pronto, então tenho aqui uma ponta, agora vou puxar a outra ponta e vou fazer com que elas se encontrem e dou um nó. Vou já cortar aqui. Fica assim uma coisinha levezinha e agora também ao puxar ele já entra aqui para dentro. Estão a ver que já temos aqui uma pernoca franzida. Fica logo outra coisa, não é? Esta pernoca franzida. Agora fazemos a mesma coisa na outra pernoca. Onde é que eu deixei a abertura? Foi aqui do lado. Aqui está ela. Olha lá, esta abertura foi bem pequenininha. Esta aqui deixei mesmo, vai que não vai. Até tenho que descozer se calhar um pontinho. Mas vai, deixei a abertura tão pequenininha hoje. Onde é que está o meu... Vou cortar aqui o fiozinho. Achei muito pequena esta abertura. Ok, aqui. Assim. Passamos aqui. Cuidado para não perderem a ponta do elástico. Se perderem tem que voltar a colocar. É um bocado chato quando isso acontece. Bem, aqui pelo menos é pouco. Pronto. Já está. E agora vou atar as pontinhas. Ato, corte e tá. E já temos mais uma pernoca franzida. Depois venham aqui com a máquina de costura e dê ali um pontinho na zona da abertura, está bem? Fica assim mais uma pernoquinha franzida. Ou com a máquina de costura à mão, como vocês preferirem. Agora eu vou ligar novamente para lhe dar ali aquele pontinho. Olá, bem-vindo à operação da máquina de costura Jack. Desejo a você um ótimo trabalho. E agora aqui. Pronto. Feito. Agora elástico na parte de cima do calçãozinho. Vou botar aqui o excesso e vamos passar um bocadinho de elástico aqui na parte de cima do nosso calção. Aqui. Assim. Chegando ao fim, fazemos a mesma coisa que fizemos do outro lado. Portanto, damos um nozito. Pronto, assim. Pronto, esticamos. Agora vamos vestir o Ferdinando, que é para percebermos onde é que temos que colocar as alcinhas na parte da frente. Vamos lá, vamos tirar esta roupita. Aqui, depois à frente, quando vocês fecharem, colocam os botõezinhos que eu mandei a dizer feito à mão, está bem? Portanto, fecham aqui e costuram os botõezinhos que eu mandei. Eu vou mandar estes botõezinhos em todos os vossos kits. Vão ter 2 botõezinhos para os braços e depois vão ter 2 botõezinhos para os calções do Ferdinando.
Quem comprou o Ferdinando, claro. Quem comprou a Natalina tem o material para a Natalina. Cortamos aqui depois estas linhas que sobram. Corta linhas ou com a tesoura. Pronto, está assim. Agora a gente vem aqui, põe para a frente. Alfinetamos aqui na zona onde nós vamos ter que colocar as alcinhas. Aqui. Agora vocês veem onde é que gostam mais do calção. Pode ser mais para baixo ou mais para cima. Posicionam o calçãozinho, posicionam estas tirinhas dentro do calção e dão aqui um pontinho a fixar. Depois passam os botõezinhos, depois costuram os botõezinhos, portanto fixam e costuram os botõezinhos. Já aqui dá nos pontinhos. Se vocês depois quiserem, podem fazer mais acessórios aproveitando o molde das pernas. Dá para vocês aumentar um bocadinho ali a sola e aumentam um bocadinho a parte aqui da perna e podem fazer uma botinha, um sapatinho. A partir deste molde depois vocês podem adaptar aqui para fazerem mais acessórios para os dois, para o casalinho. Agora vou aqui com um bocadinho de linha, vou costurar e depois corto o excesso da tirinha que eu ali tenho. É só dar aqui um pontinho. Tá aqui. Pronto. Damos um pontinho e depois costura os botões. Os botões aqui em cima, até acaba por disfarçar aqui estes pontinhos que nós vamos dar. Pronto. Agora eu tenho aqui, vou tirar os botõezinhos daqui. Não dá? Dá. Dá para aproveitar os botões destes calções que eu tenho aqui. Está a função. Está por aproveitar os que já tenho ali, porque eu acho que eu vou deixá-lo com esta roupinha. Eu tinha posto estes com cola quente. Devo-me estar a querer aleijar outra vez. A fazer furos com o descosedor, com pontas afiadas. Estou a querer, meninas. Pronto, aqui já está. Eu de vez em quando faço destas coisas. E no outro dia acho que foi em direto, que eu me cortei. Pois foi. Foi fazer a aula da Natalina. Já está quase boa. Cortei-me em direto, depois foi, na aula. A fazer marizices. Marisa e as suas marizices. Pronto. Tudo para quê? Só para aproveitar dois botões, vejam lá. Pronto, agora costuro aqui estes dois botõezinhos. Agora um aqui. E depois vou costurar do outro lado e está pronto. E este calçãozinho, aqui no caso do Ferdinando, ele dá para sair. Mas se vocês quiserem fazer um pontinho aqui na zona do braço, eu já vos vou mostrar, depois não vai dar para sair, mas fica mais fixo os calções. Lá está, depende de para que é que vocês estão a fazer. Se estão a fazer para decorar a casa, se estão a fazer para alguém brincar, porque o facto deles serem Natal não quer dizer nada. Aliás, mais para a frente até vou querer fazer esta versão para criança, para oferecermos, porque eu acho que é muito giro. Este vai com tecidos de Natal, mas um dia faremos para oferecer a um bebê, a uma criança, acho que é giríssimo. Que é uma coisa que depois nós até podemos agarrar e imaginem que a criança está em um vestido que ela gosta muito. Nós podemos fazer a imitação do vestido e fazer os bonequinhos. Peço desculpa, estava-me a ligar. Isto infelizmente é destas coisas, não é? Tenho que arranjar um telefone só para estar aqui a falar com vocês, para não me ligarem. Porque assim, se eu meter em modo voo para não me ligarem, depois também é um problema, depois também não tenho internet. Então ainda não arranjei aqui uma solução que seja desde eficiente. Eu acho que depois acabo de fazer isso, um dia arranjo aqui
um acessório, uma forma de conseguir falar com vocês sem ser pelo microfone. Olha, este ursinho também ia ficar muito giro, tipo ursinho baby, até com babetes e tudo, ia ficar um amor. Muito, muito giro. Pronto. Demos aqui uns pontinhos. Meninas, está prontinha aqui a roupinha do nosso Ferdinando. Eu sei que muitas meninas compraram o conjunto, outras compraram só um dos ursinhos. Fica assim... Deixa-me lá apanhar aqui as coisas que eu mandei para o chão. Fica só assim maravilhoso, ok? Maravilhoso, maravilhoso o conjunto. É muito, muito bonito. Agora a gente tira aqui as linhazinhas todas. Se vocês quiserem, podem agarrar num pincelinho com um bocadinho de blush e dar aqui nas laterais da ursinha. Eu costumo fazer isso nos meus bonequinhos e ficou assim um amor, porque ganha um bocadinho de cor, só aqui na zona da bochecha, levemente, está bem? Não deixei muito produto no pincel. Fica super, super giro. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, façam publicação aqui no grupo para tirar a vossa dúvida, tá bem? Estejam à vontade. Um beijinho grande para todas e até à próxima!